Bom, deixo aqui para o próximo relato, então, foi pedido também esses dias aí. E minha depressão, na verdade, era um encosto. Vamos ver. Olá, Ana e Matheus. Sigo o canal de vocês há um tempo e vendo os relatos, resolvi contar a minha história para vocês. Tudo começou no ano de 2004, quando eu tinha 24 anos, casada e com 3 filhos. A mais velha tinha 7 anos, a do meio tinha 5 anos e o caçula tinha 1 aninho. Meu marido, na época, trabalhava como motorista de ônibus. Vivíamos uma vida tranquila, com algumas dificuldades, mas, no geral, éramos felizes. Até que um dia comecei a ter dores de cabeça e desmaios constantes. Fiz exames e nenhum acusava nenhuma doença. E fui ficando cada dia pior. Vou relatar para vocês algumas coisas que eu me lembro e outras que me foram contadas, pois me lembro de poucas coisas que aconteceram nessa época. Minha mãe e eu sempre fomos muito unidas e ela ia muito na minha casa. Certo dia ela chegou em casa e eu estava muito mal. Não conseguia sair da cama, eu não cuidava das crianças e a situação só foi piorando. Até que ela e meu marido tomaram a iniciativa de desmontar a minha casa e fomos morar na casa dela, pois eu já não cuidava dos meus afazeres de mãe e eles tinham medo que eu ficasse sozinha com as crianças. Eles contam que tinha dias que eu acordava, colocava um roupão azul que eu tinha e ficava por horas chorando e me balançando para frente e para trás, como se fizesse uma criança dormir. Fazia isso com frequência. Podia estar chovendo e eu ficava no fundo do quintal na chuva fazendo isso. Meu pai, minha mãe e meu marido faziam de tudo para me tirar daquele transe. Eles contam que eu me transformava em outra pessoa. Eu agia como outra pessoa e não tinha afeto e carinho por ninguém, nem mesmo pelas crianças. Um dia, a minha mãe fez o almoço e chamou todos para almoçar. E eu me sentei na mesa, ela fez o meu prato, pois nem isso eu fazia mais. Fez o meu prato e me deu. E eu empurrei o prato e pedi um copo de água. E ela me deu. Nisso, minha irmã e a minha mãe já perceberam que não era eu ali. Não era eu ali na mesa. Minha mãe acendeu uma vela atrás de mim e começou a rezar. Quando o mal que me acompanhava percebeu a vela e a oração e jogou o copo de água na minha mãe, apagando a vela. Ana, foram dias terríveis. Eu me lembro de, às vezes, olhar as crianças e não sentir nada, nenhum afeto ou carinho. Era uma sensação estranha, sabe? Eu sabia que eram meus e que eu tinha que amar, mas eu não amava. Depois de um tempo morando com os meus pais e irmãs, tudo foi ficando pior. Eu ia em vários psiquiatras, era remédio em cima de remédio e eu nunca melhorava. No horário de almoço do meu pai, ele ligava para saber como estavam as coisas, se eu estava melhor e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito. Perguntava como estavam as coisas, se eu estava melhor, e se a minha mãe falava que eu tinha acordado daquele jeito, ele não ia almoçar para não me ver fora de controle. E eles cogitaram me internar em uma clínica psiquiátrica. Eu não podia mais ficar sozinha, nem usar brincos ou presilhas no cabelo, pois tudo para mim se tornava uma arma e eu tentava me machucar. Tinha vários machucados pelo corpo por tentar toda hora me ferir. Uma tarde de domingo, estávamos deitados, logo após o almoço, quando minha mãe fez um café e nos chamou para tomar. Quando ela entrou no quarto e percebeu que meu marido estava num canto, acuado, perguntou o que tinha acontecido e ele disse que conversava comigo, falando que era para eu pensar nos nossos filhos que eram pequenos, que precisavam de mim, e eu respondi para ele com uma voz que não era minha. Meus filhos não, são filhos dela. E aí eu o agarrei pela gola da camisa e ergui ele do chão. Ana, ninguém sabia mais o que fazer. Eles tinham medo.
Peraí, não vá me dizer que o relato está incompleto, né? Ah, não, é só naquela demonstração. Ai, que susto. Ah, peraí. Ninguém mais sabia o que fazer. Eles tinham medo. Medo de ficar comigo, medo de me deixar sozinha e não sabiam mais o que fazer. Foram 6 meses de angústia e sofrimento para todos naquela casa. Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou para o almoço e eu estava em pé, na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e a minha mãe me levou até o quarto. Como assim? Peraí. Tipo, flutuando? Minha mãe conta que um dia minha irmã chegou pro almoço e eu estava em pé na área da frente da casa. Ela me chamou para entrar e eu arrastava a parte do peito do pé no chão, que aquilo deixou elas muito assustadas e minha mãe me levou até o quarto onde me colocou na cama e minha irmã começou a orar o Salmo 91. Peraí, arrastando os 2 peitos do pé no chão, eu tava levitando. Flutuando, né? Sei lá. Não tava andando. Enfim, minha irmã começou a orar o Salmo 91. Nisso eu fui levantando da cama e levantando comigo o lençol. Ela disse que parecia coisa de filme de terror, até ela perguntar o que aquilo queria. Aí fui baixando e me deitei novamente. Foi levantando assim ou foi levitando? Foi levantando, acho, né? Bom. Minha mãe costumava ir num salão de cabeleireiro, 2 quadras para cima de casa. E um dia eu fui com ela. Acabei de fazer minhas unhas e fui embora. E minha mãe ficou. A manicure que me atendeu falou para minha mãe que a minha aura estava negra, escura, e eu precisava ir num centro urgente. Até hoje a gente não sabe se ela era de algum centro ou não. Minha mãe não sabia o que dizer, pois a manicure, não sabia o que se passava em casa, né? E disse isso. Minha mãe começou a me levar em várias igrejas e nada resolvia o problema. Eu só piorava. Foi quando, numa noite de sexta-feira, eu estava bem, estava animada, e meus pais, percebendo que eu estava bem, me chamou para ir num barzinho que havia sido inaugurado há poucos dias na rua de cima de casa. Eu disse que não ia, que eu preferia ficar em casa, já que eu não bebo nada de álcool, ia ficar com a minha irmã e as crianças. Então eles foram. Não passou muito tempo e eu comecei a ficar ruim novamente, a gritar, tirar a roupa. Minha irmã, desesperada, pegou as crianças e foi correndo buscar os meus pais. Quando eles chegaram, eu estava no chuveiro, gritando como louca. Meu pai me tirou de lá chorando e dizia que estava ali e ia cuidar de mim. Minha irmã falou para minha mãe que não tinha mais jeito e tinham que me levar ao centro naquele dia, que não podia esperar mais. Foi quando ela se lembrou que a minha prima, sobrinha da minha mãe, que não tínhamos muito contato, ela tinha um centro e que os trabalhos eram às sextas-feiras e tínhamos que ir naquela mesma hora. Foi quando me colocaram no carro e fomos. Quando chegamos lá, minha mãe contou por cima o que acontecia e começaram os trabalhos. Precisei ir durante 3 sextas-feiras seguidas para concluir o trabalho. E o que eu tinha não era depressão, era um encosto de uma mulher que havia se matado, mas que eu ia ficar bem. Ana, a minha prima, foi benzer a casa em que morávamos na época. E assim que chegou e incorporou, ela foi certinho nos lugares onde eu me machucava e onde aconteciam as coisas. E disse que viu uma mulher horrível, que era ela que estava me fazendo tão mal. Com o passar dos dias e os trabalhos de desobsessão, eu me curei. No último dia de trabalho, um guia lá do centro perguntou para minha mãe se ela queria ver quem era a mulher que me atormentava. E ela ia mostrar.
Minha mãe disse que não, que só queria que ela fosse para a luz e me deixasse em paz. Ana, tudo voltou ao normal. Voltei para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, que nunca me abandonou durante esse período triste e sofrido. Meus filhos hoje estão bem. Meu filho caçula hoje tem 16 anos, é médium, muito dedicado e trabalha nesse mesmo centro de Umbanda, de onde nunca mais saímos. Ele se dedica a ajudar pessoas que, assim como eu, um dia precisou dessa ajuda espiritual. Graças a Deus e aos guias de luz, nunca mais eu senti aquele vazio que quase acabou com a minha vida. Eu sou grata por ter conhecido a Umbanda e de hoje fazer parte dessa religião. Obrigada e um grande beijo para você, para o Matheus e para os filhotinhos. PS, tenho mais vários relatos, vou mandando assim que puder. Manda sim, muito obrigada. Gente, então foi um negócio meio pesadinho que aconteceu, né? Olha, teve... hein? Ainda bem que deu tudo certo. Foi embora o negócio. Mas, hein? Minha ereia, eu não sei, existe esse termo? Tipo, o masculino é herê e o feminino é ereia? É isso? Minha ereia não deixou barato. E é um relato de Maledite. Vamos lá. Oi, Ana, me chamo fulana, mas sei que sou fulana. Fique despreocupada, pois nenhum nome será citado. Separei em capítulos para uma melhor leitura. Me desculpe se houver erros de português e boa leitura. Vamos lá. Um resumo sobre minha espiritualidade. Não sou iniciada na religião Umbanda, mas por orientações de minha sogra, que vou chamar aqui de Maledite, comecei a cuidar dos meus guias em casa, sem quaisquer zeladores ou zelador, famosos assim chamados pais e mães de santo. Famosos assim chamados... Os famosos pais e mães de santo? Ah, tá. Então, o zelador é o pai e a mãe de santo também. Então, ela começou a cuidar dos guias sozinha, em casa, sem ter um pai ou uma mãe de santo. Eu sempre estudei sozinha e, infelizmente, muito me baseei na doutrina da Maledite e seus conhecimentos, já que ela era a única pessoa próxima de mim que poderia me orientar. Eu não conhecia ninguém da religião a não ser ela. Mas, em um grandíssimo resumo aqui, alguns de meus guias apareceram para se apresentar, todos puxados pela Maledite. E uma delas foi a minha ereia, a Mariazinha da beira da praia. Meus guias não vinham com frequência, até porque eu ainda estava me doutrinando com relação à incorporação e sua seriedade. Para contextualizar o evento, um dia a Maledite conversou com a minha moça, a Pombagira, pedindo um emprego. E assim minha moça assentiu e aceitou lhe ajudar. E ela lhe prometeu uma rosa para pôr no cabelo, que por sinal deve até hoje para Pombagira essa rosa. Em um outro dia distante, minha criança veio e alegou que estaria também trabalhando para ajudar a tiazinha dela, mas que em troca ela queria apenas um manjar, um doce delicioso de coco. Maledite aceitou a condição e no mesmo dia uma amiga dela que estava presente também fez um pedido, que Ana, eu sinceramente não sei o que foi. Passado um tempo, Maledite conseguiu o trabalho que ela tanto pediu e assim se lembrou do doce que minha menina havia pedido e comentou comigo que o faria em breve. Passaram-se meses e nada do doce. Até que um dia minha criança veio em terra e pediu uma festa. Queria trabalhar para todos que conhecíamos através do seu doce e disse que a ereia da Maledite poderia vir para trabalhar junto dela. Bom, ao meu entendimento, ela dividiria o doce dela com todos e destruiria a alegria e a doçura para todos e distribuiria, acredito,
ela dividiria o doce dela com todos e distribuiria alegria e doçura para todos que estivessem presentes. Que não eram muitas pessoas, na verdade, eram bem poucas. Eu chuto umas 6 ou 7 pessoas. É doce mesmo a festa? Ela queria dividir o doce. Bom, inveja? Em um dia aleatório, eu estava em casa cuidando do meu filho e ouvi baterem na porta da minha casa. Era a Maledite incorporada com sua criança. Eu prontamente atendi e percebi uma certa irritação vindo daquela energia e perguntei o que tinha acontecido. A criança dela estava indignada, pois duas conhecidas, minha e da Maledite, levariam brigadeiro, bolo de chocolate e guaraná, ou levaram, não sei, brigadeiro, bolo e chocolate e guaraná para minha Ereia e ela não ganharia nada. A criança dela estava indignada, pois duas conhecidas, minha e da Maledite, levaria brigadeiro, bolo de chocolate e guaraná para minha Ereia e ela não ganharia nada. Ana, eu estranhei e me deu uma vontade de rir, mas eu segurei. Indaguei a ela sobre os doces, pois eu não sabia que ela ganharia algo além do seu manjar, aquele manjar que ela tinha pedido. Ela respondeu furiosa que o que haviam pedido para minha Mariazinha havia se realizado e, como forma de agradecimento, elas levariam esses agrados para ela. Eu respirei para não rir da situação e respondi que ela, sem dúvida, compartilharia o doce com todos, mas ela aparentemente achou ruim, mesmo assim. Nesse momento, eu não entendi. Aquilo era inveja? Da Ereia dela, da criança dela, sei lá, do herê dela? Bom, eu ignorei, algo aconteceu e ela rapidamente foi embora. Fiquei com esse acontecimento na cabeça. Bom, a festa. A Maledite havia comentado comigo que tinha encomendado um bolo salgado para a criança dela, junto com alguns suspiros, e que faria um chocolate para ela poder misturar com alguns salgadinhos. Fiquei feliz e vi que ambas teriam os agrados delas. Me preparei, tomei um banho adequado para a ocasião e à tarde já estavam todos reunidos. Maledite havia feito o famigerado manjar, que não estava com a melhor aparência, mas estava delicioso, e pediu para que a minha criança viesse primeiro para receber suas coisas, e assim aconteceu. As crianças estavam em terra, havia pipoca, chocolate, bolo e tudo que eu citei anteriormente. Ana, a linha dos herês, é uma explosão de alegria sem igual e uma energia muito cativante. Eles trabalham muito. Mas eu não estava sentindo isso vindo da minha doce Mariazinha. Eu sentia tristeza. Em certo momento, ela deixou o meu corpo de forma repentina, alegando que estariam mexendo com ela. Eu, sem entender, fiquei de pernas meio bambas e um pouco desnorteada, esperando o seu retorno. E assim aconteceu. Daqui em diante eu não possuo nenhuma memória. Apenas me recordo de ter voltado e ter visto tudo que ela ganhara, quase que intocado, o que me fez ficar confusa, já que ela gostava tanto desses doces que estavam ali. Água dos peixinhos. Bom, daqui segue o relato pelo que meu marido e minha sobrinha, que estavam presentes, disseram para mim, pois eu sou médium semiconsciente, então eu não consigo me recordar de tudo. Meu marido conta que os assuntos da Ereia da Maledite estavam muito estranhos. Mas ficou pior ainda quando ele e minha sobrinha escutaram ela falar um palavrão, o que gerou indignação não só neles dois, como na minha criança. Seguiu a festa dando um show do que parecia ser egocentrismo, já que a Maledite acha que todas as suas entidades são melhores do que as de outras pessoas, por algum tipo de hierarquia que só tem na cabeça dela. E as entidades acabam transmitindo esses sentimentos adiante. E dizia que estava em seu trono e que era rainha dos herês.
e que a festa era dela. A partir desse momento, minha criança murchou. Parou de comer os doces, mas permaneceu sentadinha. Até que do nada ela se levantou e disse que estariam mexendo com a energia dela e que ela teria que ir, mas que voltaria rapidamente, E rapidamente a Ereia da Maledite, num tom de superioridade, disse que ela não deveria ir. Disse que ela não deveria ir resolver isso. Disse que ela não deveria resolver isso, mas minha criança a ignorou. Não deveria ir, é isso? Num tom de superioridade, disse que ela não deveria ir, mas minha criança a ignorou e se foi. Foi nessa hora que eu recobrei, entre aspas, a consciência, e aí depois ela voltou, se sentou e voltou a comer um pouco do seu brigadeiro. Já a Ereia da Maledite se levantou e pediu o seu bolo salgado e assim fizeram. Ela própria cortou o bolo, tá? Ela própria cortou o bolo e serviu aos demais. Quando ela comeu, fez uma cara feia e disse: tá muito salgado. E ofereceu a Mariazinha um pedaço, que primeiro negou. Mas como houve insistência, ela comeu e comentou daquele jeitinho fofo deles: nossa, lembra a água dos peixinhos. Depois disso, a Ereia da Maledite se demonstrava insatisfeita com tudo que tinha para ela. Os salgadinhos estavam se desmanchando, o chocolate estava muito mole, os suspiros estavam quebrados, o bolo estava muito salgado, tudo tinha um porém. Dado certo tempo, minha criança agradeceu a todos e retornou para o plano espiritual. Assim eu pensava. Em casa. Bom, recolhi tudo que foi dado à minha criança e desci para minha casa junto com meu marido e minha sobrinha, que na hora não haviam contado nada para mim. Mas eu disse que eu sentia a Mariazinha tão diferente que ela não estava muito legal. E assim os dois assentiram com a cabeça, concordando comigo. Entrei em casa, tomei um banho, me sentei na cadeira do meu escritório onde eu conversava com meu marido, que comentava que ela realmente não estava bem. Quando comecei a questionar, eu senti um forte cheiro de doce e meu coração na hora começou a bater tão rápido que parecia que ia pular para fora do meu corpo. E assim Mariazinha retornou. Ana, acredite, isso foi no mesmo dia. Questionada pelo meu marido pelo seu retorno, ela falou brava: tiozinho, eu voltei para falar uma coisa. Nós, herês, não somos assim. Somos crianças. A gente trabalha brincando, comendo doce e dando doce para vocês. Dando doce para vocês adultos e principalmente para as crianças. O que eu vi me deixou triste e brava. Então, eu dei uma lição nessa criança e coloquei a água dos peixinhos no bolo dela. Tudo que era meu não era meu, era de todo mundo. A festa era de todos e não dela. Se fosse para ser de alguém, seria a minha festa. Se eu ganhei os doces, foi porque eu trabalhei. A gente não é egoísta, a gente não é invejoso. E não trabalhamos assim. Guarde isso. Bom, em seguida, ela pediu para que cantassem um ponto para que ela subisse. Mais alegre que nunca. E agradeceu mais uma vez o que tinham feito por ela e assim se despediu mais uma vez. Ana, quando me contaram o que aconteceu, eu fiquei chocada. Além de não lembrar de tudo o que tinha acontecido, ainda ficar sabendo disso me fez rir a noite toda. Afinal, eu não achei tão injusto assim colocar o que? A água dos peixinhos, tipo água do mar, salgado, por isso que o bolo ficou muito salgado. Mas mal sabia eu dos eventos que aconteceriam mais pra frente. Eu tenho uma história muito longa com relação à Maledite, que acabou recentemente apenas, envolvendo espiritualidade, mentiras e trabalhos. Mas preferi enviar esse relato aqui primeiro,
Quem sabe eu sou a próxima a ter um codinome, assim como o Senhor Coveirito. Gostaria de saber a opinião dos assombrados. Beijos e boa noite. Um beijo para você, obrigada. Então, pelo que eu entendi aqui, não sei se é isso que aconteceu, a Maledite meio que queria ter ali talvez um domínio sobre você, porque ela já orientou você a cuidar dos seus guias em casa, sem uma mãe ou um pai de santo, ela que falava A ou B, essas coisas. E esse comportamento do herê dela, ou da hereia dela, não condiz muito com o comportamento de herê. Então, será que ela estaria mentindo que estava incorporada e não estava? Cenas do próximo capítulo. Ok. Eu não sei, gente, eu não entendo. Quem entende mais dessas coisas aí, comenta e fala aí pra mim que eu não sei. Vamos dar beijinhos aqui no pessoal. O anel da minha avó. Vamos lá. Oi, Ana, meu nome é Fulana, sou de Floripa e hoje vim contar algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Não há nomes no relato, portanto pode ler tranquilamente. Obrigada. Antes eu preciso explicar que eu não cheguei a conhecer a minha avó paterna. Ela nasceu em 1912 e faleceu em 1974. E eu sou de 86. Então, eu a conheço através de fotos do início do século, em preto e branco, borradas, manchadas e amareladas. Sem contar que só temos 3 fotos dela, e todas são do tipo 3x4, ou seja, só conheço a minha avó do pescoço para cima. Este detalhe é importante para o relato. Bom, agora sim vamos ao relato. Certa vez, eu sonhei com a minha avó. Estávamos num quarto bem antigo, que me pareceu até familiar, mas não faço ideia de onde era aquele local. A minha avó estava sentada na cama, com os pés no chão, e eu estava sentada no chão, com os braços debruçados nas coxas dela e a minha cabeça deitada sobre os meus braços, igualzinho mesmo aquela cena do desenho da Cinderela, em que a fada madrinha está sentada no banco consolando a Cinderela, sabe? A minha avó fazia carinho em mim com uma mão e a outra mão dela eu ficava segurando e acariciando. Pelo que me lembro, no sonho não houve nenhum diálogo. Foi apenas aquele carinho recíproco e uma maravilhosa sensação de paz. Na manhã seguinte, eu contei para o meu pai, que não acredita em nada, sabe? Contei sobre o sonho. Pai, eu sonhei com a avó. Foi tão bom. Eu estava deitada no colo dela, ela fazia carinho na minha cabeça e eu na mão dela. Ela estava usando um anel muito lindo. Meu pai, sem graça por perceber uma certa estranheza, mas querendo demonstrar muito espanto, disse: que interessante! A mãe não usava joia nenhuma, só um anel mesmo e mais nada. Sério? Que massa! Então não foi sonho, a gente se encontrou mesmo, eu disse. Meu pai fez uma cara de indiferença e eu continuei. O anel era bem lindo, sabe? Dourado, com uma pedra vermelha. Meu pai, meio que sem reação, disse: era bem assim mesmo o anel da mãe, de ouro, com uma pedra vermelha. Meus olhos chegaram a brilhar, com aquela coincidência, entre aspas, né? Porque coincidência, vá. Certa de que eu estive sim com a minha doce e carinhosa avó. Enquanto meu pai ficou quieto, mas muito pensativo, eu estava radiante. Eu tenho certeza de que ele acredita sim no sobrenatural, só que não admite. Bom, Ana, espero que tenha gostado do meu relato. Nada assustador, curtíssimo, mas muito real. Essa experiência é muito especial para mim, pois quando essas coisas acontecem, eu posso crer que os laços de sangue e o amor jamais se desfazem com a morte.
A minha avó e eu não tivemos a oportunidade de vivermos juntas nesta vida, mas com certeza somos almas afins e com certeza ela me ama e cuida muito bem de mim, mesmo estando em outro plano. Um abraço para você, para sua família, para todos que acompanham o seu canal. Amo demais o seu canal, morro de medo de algumas coisas, mas eu não perco um relato. Um beijão no seu coração. Agora é só para mim, dá licença. Combinado? Bora lá pro relato. Então acho que vocês vão gostar, porque é um relato do senhor Fulanesto. Pois é, vocês gostam aí, eu também. Todos nós gostamos aí da forma de escrita dos relatos enviados pelo senhor Fulanesto, que também tem lá o seu canal Senhor Fulanesto, com essas histórias e outras mais também. Bom, vamos lá. Olá, Aninha, Mateus e queridos assombrados. O velho senhor Fulanesto assistia a um dos vídeos do canal Assombrado só foi elogiar, tá vendo? Divinamente narrados por Ana Paula, a imbatível. Quando recebeu de um inscrito do canal do senhor Fulanesto um relato que foi transformado em conto. É com muita satisfação que o envio a você, esperando que sirva para entreter e alegrar muitos inscritos de seu canal. Sei que alguns não gostam de meus contos, é perfeitamente normal. Não dá para agradar todo mundo, né? Como nunca tive a pretensão de ser unanimidade, segue o conto assombrado com nomes e locais trocados. Espero que gostem. Para quem não conhece ou não sabe, as pessoas enviam relatos para eles, contado normal assim, e ele dá um ar de conto, deixa a história mais rica, sem tirar a veracidade do assunto, da história, entendeu? Então vamos seguindo aqui com o relato O Velho do Rio. O Velho do Rio, não tinha novela que tinha o Velho do Rio? Era o Velho do Rio. Que novela que é? Ai, agora eu não lembro. Bom, vamos lá. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles. Se existe algo mais sensato nesse mundo, posso dizer e afirmar com toda certeza, não é outro senão a boa prática de questionar os nossos próprios pensamentos antes que resolvam se transformar em ações desastrosas. Não raro, levamos-nos pelo impulso, pelo momento, e quase sempre nos arrependemos por nossas mentes serem mais ligeiras do que a nossa razão embotada. E que direito temos de colocarmos-nos em risco iminente, pelo simples fato de não objetarmos a nós mesmos? Um ótimo exemplo dessa absoluta ausência de cuidado com as próprias convicções, juízos e opiniões desvanecidas é a história desse personagem tão icônico, hoje conhecido carinhosamente por Velho do Rio. Pedro é seu nome de batismo, e o que se passou consigo há muito tempo, tão fortemente a marcar sua vida para sempre, se deu aos 15 anos de idade. Assim, quando rapazote, lá pelas bandas do interior das Minas Gerais, Pedro laborava em lavouras nos arredores e não encontrava dificuldade para arranjar trabalho. Eis que pouquíssimos habitantes existiam nos vilarejos adjacentes. Morava com seus pais e irmãos numa pequena chácara. Como todo moço Morava com seus pais e irmãos numa pequena chácara. E como todo moço empoderado, recém-saído dos cueiros e ávido por encontrar onde pudesse esgotar o excesso de seus transbordantes hormônios, adorava visitar os vilarejos próximos à procura das formosas morenas, que eram muitas na região. E que lugar abençoado para se achar moça bonita, hein? E foi num desses vilarejos, ele recorda saudoso, que conheceu sua afinada esposa Lourdes. Era a moça mais linda da região. Tornando aqui ao fato extraordinário que se sucedeu, diga-se que Pedro amava o cavalo que havia recebido de presente de seu pai. Era um belo animal que, de tão veloz,
deram-lhe o nome de Lebre. Para todo canto, Pedro e Lebre seguiam sempre juntos. Numa dessas idas e vindas aos vilarejos locais, soube de uma festança que ocorreria numa vila distante, onde nunca estivera antes. Lá pelas tantas, se encontrando bem adiantado em seu caminho, resolveu parar em um rancho localizado à beira da estrada para tomar uma água, dar de beber ao Lebre e descansar um pouco. O destino escolhido por Pedro ficava ainda a muitas léguas de distância, por detrás de uma montanha que ele precisava atravessar. Pois bem, nesse rancho havia uma mulher ocupada na tarefa de lavar suas roupas sujas, na tina de madeira envelhecida. Via-se ainda uma criança muito pálida agarrada às suas saias, cujo estranho choro lembrava o lamento triste e fúnebre das almas condenadas. Apeou do cavalo e cumprimentou respeitosamente a senhora. Tarde, comadre, como vai a senhora? A mulher lhe tornou as costas e, num rompante, partiu para o interior do bonito casebre de madeira, arrastando o menino pela mão e esbravejando com a voz curiosamente trêmula e rouca. Vá-se embora, viajante. Volte de onde veio. Você não é bem-vindo aqui. Pedro surpreendeu-se com tamanha falta de hospitalidade. Tal desfeita não era comum por aquelas bandas. Foi então que, de súbito, ouviu a voz de um homem, vinda de dentro das folhagens da estrada. Assustou-se e era o rancheiro, que parecia ter surgido de lugar algum, né? Veio do nada ali. Não se aperreie não, meu jovem. A minha mulher está assim por causa de um acontecimento ruim que se deu com ela. Desde então, não gosta de receber viajantes por aqui. Já refeito do sobressalto, curioso, o rapaz indagou o que havia acontecido, e o senhor continuou. Meu bom rapaz, assente aí que eu vou lhe explicar, disse ele, conduzindo Pedro até a varanda de sua casa. Ofereceu café e o acomodou em uma linda cadeira com assento de palha. O rancheiro só então desatou a contar. Num dia muito frio, em que eu estava de viagem à capital, um homem alto, muito alto, de vestes negras, passou por aqui e pediu água à minha senhora, que atendeu seu pedido. Depois de beber de uma jarra inteira, o tal sujeito pôs os olhos num pé de laranja, pediu 2 ou 3 frutas, se esbaldou, agradeceu e continuou sua viagem na direção daquela montanha, que você pode ver bem daqui. O senhor apontou o dedo para tal montanha que se localizava muito próximo ali do rancho. Está vendo ali, meu... Nossa... Roliça. Está vendo ali, meu jovem? Pois bem, o homem seguiu seu caminho. Para chegar do outro lado da montanha, ele teria que subir ao topo, rodeando e subindo. Teria que passar pelo vilarejo que circula o espinhaço. Pelo menos assim se esperava que fizesse. Não há outra maneira de seguir adiante a não ser dando a volta pela vila, em direção ao cume. E prosseguiu contando que o misterioso viajante, pouco antes de chegar ao sopé da montanha, danou a vomitar tudo que havia comido e bebido. Meu jovem, depois de pôr os bofes para fora, o viajante decidiu subir o morro. E foi aí que começou a estranheza. Ao invés de circular o vilarejo para chegar ao topo, ele começou a subir direto, em linha reta. Isso mesmo, em linha reta até o cume. O mais assustador é que ele subia rápido e de um jeito diferente, que assustou quem olhava de longe. Apavorou inclusive a minha mulher, que não conseguia tirar os olhos dele. Caminhava subindo aquela montanha como se andasse ao rés do chão, num caminho plano. É até difícil de explicar. E prosseguiu contando. Quando o tal viajante chegou lá no alto, no topo mesmo, olhou direto para toda a gente que o fitava e tirou o chapéu. Foi quando, mesmo daquela distância, todos, inclusive a minha senhora, conseguiram ver 2 chifres na cabeça dele. Depois ele sumiu numa nuvem de fumaça esverdeada. Desde então a patroa está mudada e teme qualquer um que venha por aqui. Por isso foi mal educada com você.
Mas não leve a mal. Eu só digo uma coisa. Não vá na direção do vilarejo e não suba a montanha. Volte de onde veio e siga o seu caminho. Depois de ouvir aquela prosa esquisita, Pedro sentiu ânsia de rir, né? Tipo, tá. Mas aguentou firme. Não acreditou em uma só palavra que ouviu ali, mas não queria ser indelicado também. Compondo-se, disse ao dono do rancho que não precisava se preocupar, pois não acreditava naquelas crendices. Ademais, necessitava atravessar o tal monte para chegar ao vilarejo que ficava do outro lado, pois havia uma festa que ele não gostaria de perder. Entretanto, o rancheiro insistiu. Meu jovem, escute o conselho de quem não deseja o seu mal. Muitas outras festas você terá ao longo da sua vida. Volte, não passe por lá. Desde que o tal fato ocorreu, os viajantes de todos os cantos desse mundão de Deus, ao menos os que sobreviveram para contar a sua história, eles juram que um tipo de criatura mora lá e fica à espreita para não permitir a passagem de ninguém. Ele mata uns e espanta outros. O jovem Pedro acreditou que todo aquele caos havia sido inventado para assustar os viajantes, sabe? Era muito provável que tenham criado a história fantasiosa para manter os estranhos longe dali. De qualquer maneira, agradeceu e novamente disse que não se preocupasse com ele, né? Pois nenhuma criatura poderia ser mais rápida do que o seu lebre. Agradeceu e foi na direção do vilarejo. Ah, se ele soubesse onde estava se metendo. Pobre rapaz. Quando jovens, pensamos que somos donos do mundo, não é? Invencíveis e que tudo acontece com os outros, menos com a gente. Daí, corajoso que só, disse a si mesmo que iria tirar a limpo aquela história. Na volta para casa, teria que passar novamente pelo rancho. Ele riria da cara do rancheiro e mostraria o quanto ele era valente. E foi o que ele fez. Seguiu montado ali no lebre, em direção ao cume da montanha, arrodeando o vilarejo, sem parar, resolvido a passar pelo suposto local mal assombrado. Ia tudo muito bem, até que na metade do caminho, de repente, sentiu alguém sentar na garupa do lebre e agarrar a sua cintura. E ele gelou. No mesmo instante, o animal pareceu estar carregando um peso enorme e não mais conseguia andar direito. Ele tentava caminhar em vão, fazendo muita força. Estava pesado. O lebre aparentava estar suportando mais de 1 tonelada ali em cima. Aquele clássico. Foi aí que o jovem desafortunado sentiu um forte cheiro de carne podre. Era insuportável aquele cheiro. Em seguida, o que ouviu congelou até mesmo seus pensamentos. Uma voz distorcida falava ao pé de seu ouvido. Você não disse que era mais rápido do que eu? Aquele passageiro indesejável desferiu várias chicotadas no valente Pedro. Cada saraivada causava cortes dolorosos em suas costas. Ele recebeu bem umas 15 chicotadas sem poder se mexer. Quando conseguiu vencer sua condição de imobilidade, pulou do lebre e saiu correndo em disparada. Ainda olhou para trás, com muito receio, e pôde ver que as patas do cavalo estavam afundando na terra de tanto peso. Em cima dele havia uma sombra escura, semelhante a um homem de capa e chapéu, e sua enorme boca sorridente deixava à mostra dentes grandes e brancos. Ele soltava gargalhadas muito altas. Pedro desembestou a correr, mas infelizmente tropicou na raiz de uma planta, ou numa pedra, não sabia bem ao certo. Fato é que foi ao chão, com toda a força, rolando ribanceira abaixo. Após várias cambalhotas, uma de suas pernas ficou presa na forquilha de uma pequena árvore seca. O resultado dessa correria desenfreada e espavorida foi a perna quebrada. Chorou de dor, ficou desacordado por um tempo, foi acordado por aquele cheiro podre novamente. Quando o rapaz abriu os olhos, para sua surpresa, ali estava o seu lebre,
todo suado, como se tivesse corrido por uma semana inteira. Pedro arrastou-se até seu companheiro e com muita dificuldade subiu no cavalo, deitando-se de lado. Foi rezando para que chegassem em algum lugar, o mais depressa possível, pois ele precisava de ajuda. E o medo do coisa ruim apareceu outra vez. Que tragédia! Passados alguns minutos, o lebre se assustou com alguma coisa, ergueu-se sobre as patas traseiras e caiu de costas, atirando longe o pobre coitado. Que dor que ele sentia! Sua perna e as costas estavam muito feridas. Para piorar a situação, sentiu aquele cheiro horrível de morte e pensou, naquele instante, que o seu fim estava próximo. Ele podia ver o ser negro como a noite pelo canto dos olhos e constatou que seria impossível fugir, arrastando-se pela maldosa capoeira que circundava a montanha. Virou-se com dificuldade na direção da assombração. Tomado de uma coragem que desenterrou não se sabe de onde, ele olhou firme para a criatura e perguntou: "O que é que eu te fiz, maldito?" Ele estava tremendo de medo, mas quis parecer valente e destemido. Aquela entidade maléfica ficou em pé sobre o seu cavalo, eu acho, né? Sobre o meu cavalo? E aquela entidade maléfica ficou em pé sobre o cavalo, eu acho, sobre o cavalo em que ele galopava, né? Sobre o lebre, é isso? Ficou em pé sobre o cavalo, olhou para ele, arregalou os horríveis olhos amarelos, curvou-se e tirou o chapéu. De sua cabeça sulcada, romperam 2 grandes chifres. A pele da criatura era tão alva que beirava... Alva? Alva não é clara? Que beirava o azulado. Acho que tão branca que fica azulado, seria isso? A pele da criatura era tão alva que beirava o azulado. Se Pedro ainda possuía alguma coragem ali, naquele momento ele perdeu completamente, porque a coisa chamou-o pelo nome. Seria possível? Como ele sabia o nome? Credo em cruz, benzeu-se o rapaz. Como se não bastasse, o bicho esbravejou, cheio de soberba. Pedro da Silva! Você chamou minha atenção quando conversou com o dono do rancho e desdenhou de mim. Pois saiba que por isso eu vim atrás de você e me fiz visível. Você não tem um pingo de respeito e vai pagar pela sua arrogância. Já que você disse que esse animal é mais rápido do que eu, então ficarei com ele, só por precaução. Suma daqui. Por hoje você se safou, mas da próxima vez não vai ter chance alguma. Vocês, humanos, se acham os donos do mundo, mas não são. E tem mais um detalhe, seu moleque. Te dei um dom. Seria um dom ou uma maldição? O monstro soltou uma gargalhada horrorosa e prosseguiu. Está me vendo bem, moleque arrogante? Você não devia ter vindo aqui me afrontar. Eu te digo que muitas criaturas do mal não percebem a presença de vocês humanos, a não ser que os procurem. Fique sabendo que no mundo existem outros seres sobrenaturais parecidos comigo. Mas não se engane, moleque estúpido. A partir de hoje, todos eles poderão ver você, por onde quer que você vá. Continuou enraivecido. Você carregará esse fardo até completar 100 anos de idade, para que aproveite bastante o meu presente. Mas não esqueça, de um século você não passará. Esse é o dom que eu lhe dou. E gargalhando ele continuou, enquanto Pedro, emudecido de pavor, permanecia estático. Acha que essa sua perna está doendo agora? Saiba que ela vai piorar muito mais, quando os seres das trevas passarem a te atormentar. Não encontrará cura no mundo dos vivos. O bicho deu uma última gargalhada e desapareceu diante de seus olhos. Por algum motivo, o lebre ainda continuava ali. O monstro não havia levado o animal, como prometido. Reunindo forças, ele subiu em seu dorso com dificuldade e cavalgou montanha abaixo, até o vilarejo que se localizava do lado oposto do espinhaço. Era noite quando conseguiu entrar num bar. As pessoas que lá estavam o ajudaram.
lavaram as suas costas, a sua perna e lhe aplicaram um torniquete. Pedro ainda estava assustado e sentindo dores horríveis. Contou tudo para aquela bondosa gente. Eles acreditaram em sua história. Alguns frequentadores do estabelecimento narraram que muitos viajantes que se aventuram pelo alto da montanha nunca mais são vistos. Os afortunados que conseguem escapar dizem ter encontrado uma caverna que surge de repente, de onde vem sair uma criatura horrenda. A caverna seria o covil do ser dos infernos que lá se esconde. Pedro disse não se lembrar de ter visto qualquer caverna, porém certamente viu muito mais do que deveria ver. Depois de passar a noite na birosca, ele precisava voltar para casa e procurar um médico. O sol havia nascido. Buscou forças para retornar ao meu vilarejo. Ao meu vilarejo? Quem está contando essa história? Eu me perdi aqui. Deixa eu só ver aqui. É que eu não estou entendendo aqui. Tá, não sei. Vamos lá, continuando. Então ele buscou forças para retornar ao vilarejo. Havia um caminho alternativo para que pudesse chegar ao vilarejo sem ter que passar pela montanha. Porém, era longo demais e em seu estado de saúde certamente não resistiria. Portanto, infelizmente, teria que trilhar o mesmo caminho por onde passou no dia anterior. Ele estava apavorado. Alguns peões, se compadecendo de seu estado lastimável, resolveram acompanhá-lo na volta para casa. Equipados com armas e muita munição, o grupo rodeou a montanha em direção ao topo, cruzando a capoeira que cobria todo o caminho, mas dessa vez nada de sobrenatural ocorreu. Pedro estava morrendo de medo, com o coração saindo pela boca. Sua perna e suas costas doíam muito, devido aos ferimentos. Sugeriu a seus bons companheiros que descansassem um pouco no riacho logo à frente, pois havia conhecido o rancheiro que se mostrou uma boa pessoa. Disse ele assim: "É logo ali, depois da curva da estrada." Os 3 peões que o acompanhavam se entreolharam e pareceram estar meio confusos. Quando chegaram ao rancho, foi que Pedro pôde compreender o motivo de seus companheiros estarem tão estranhos. Para seu pavor, o rancho onde havia estado no dia anterior era velho, caindo aos pedaços, corroído pelo tempo, aparentando estar vazio há séculos. Um dos rapazes exclamou: "Meu amigo, podemos parar e descansar um pouco aqui? Nós podemos parar e descansar um pouco aqui, porém esse rancho não tem viva alma desde que eu era criança. Não é possível que você tenha conhecido o dono." O jovem ficou em choque. Apeou do lebre e sentou debaixo de uma árvore, tentando entender o que havia se passado. O tempo estava nublado e, para infortúnio da tropa, todos, sem exceção, escutaram uma gargalhada medonha que não sabiam de onde vinha. Apressaram-se em sair dali o mais rápido possível. Era um lugar amaldiçoado. Mas o lebre não estava mais entre eles. O cavalo havia sumido. Procuraram por um bom tempo e nada. Por fim, Pedro percebeu que a promessa do maldito havia se concretizado. Precisou pegar carona na garupa de um de seus camaradas. Foi para seu vilarejo triste e choroso por causa de seu querido cavalo que desapareceu. Levaram-no a um hospital para tratar de seus ferimentos. E para quem não acredita nessa fantástica história, ele mostra, sem qualquer pudor, a enorme cicatriz que carrega na perna e as marcas das chicotadas nas suas costas. Passeou por várias cirurgias para a colocação de pinos e outros procedimentos. Tudo em vão. Remédio algum faz passar a dor que carrega desde a juventude. Nunca mais sarou. Mas nada disso se compara ao que o aflige desde então. Pedro não pode ir a lugar algum sem ser atormentado por todo tipo de criaturas infernais que se atiram sobre ele como se fosse uma espécie de para-raios do mundo sobrenatural.
resolveu não mais sair de casa e desde então vive recluso e amedrontado até os dias de hoje, aos 99 anos de idade. A história dramática e assustadora de Pedro nos ensina que não devemos zombar de ninguém, principalmente de quem ou do que não conhecemos. Fim. Um abraço a todos. Um beijo para você, senhor fulanesto e dono dessa história. Muito obrigada. Então ele recebeu uma maldição daquele ser de talvez não conseguir nem morrer, né? Ele tem que viver, ele vai viver 100 anos exatamente, porém atormentado por todo tipo de assombração ou seres infernais que ficam ali, fora que também a perna e as costas, sei lá, nunca foram curadas. Gente, tudo isso porque ele desafiou, falou que não existia, que não sei o quê. Que bicho é esse, gente? Que apareceu lá em cima, nesse vilarejo. E o sítio que não existia e o homem avisou. Então aquele homem seria um anjo? Alguma coisa assim, que avisou para ele não subir, estava ali para avisar que não era para ir, e mesmo assim ele foi. Seria isso? Ou não? Será que o cavalo dele já era o coisa ruim lá que se transformou no cavalo dele? Ou não? Gente do céu! Eu achava que o velho do rio era outra. Eu não conheço a história, na verdade, eu só lembro de falar do velho do rio. Mas eu achei que ele vivia no rio. Não sei. No rio, num rio mesmo, sabe? Na água. Tomando uma em Sete Além. O moço que nos conta esse relato diz que estava na igreja ajudando uns preparativos para uma festa que ia ter lá. E voltando para casa, olhou no relógio e já era umas 10h15 da noite e ele estava com fome. Então ele resolveu parar num bar que fica no caminho da casa dele, onde vende espetinho de churrasco. E ele parou o carro, estacionou o carro no lado oposto de onde fica a lanchonete. E ele diz que no ambiente havia 3 homens e uma mulher loira. Então ele entrou, pediu 2 espetinhos, um de carne e um de frango, e para beber pegou uma cerveja. Olhou em volta e a princípio não viu nada de anormal ali no lugar. Inclusive ele conhece o dono do lugar. Então o cara que atendeu ele foi até o interior lá, entrou para pegar o espetinho para assar. E aí ele pediu a um dos outros homens que estavam ali. Esse outro homem, ele conta que era maior e mais forte do que ele, mas aparentava ter algum distúrbio, alguma coisa, algo como síndrome de Down, ele não sabe explicar direito. Pediu para esse rapaz ir pegar lenha. Então, quando o rapaz estava voltando com a lenha, o rapaz que o atendeu disse para esse outro moço que não era essa lenha, era aquela outra lenha. E aí ele se virou para o moço que nos conta o relato e falou: eu tenho 2 tipos de lenha para 2 tipos de carne. Ele achou engraçado, riu ali com o cara, mas continuou por ali sentado. Comeu ali os espetinhos normalmente, sem se importar com nada, perdido nos pensamentos. Quando ele terminou de comer, se levantou e foi até o caixa para pagar. Mas foi aí que ele notou que o ambiente parece que mudou. O caixa, que ficava num lugar, agora estava em outro lugar, do outro lado onde normalmente ficava. E aí ele foi até o caixa quando o atendente falou: eu não acredito que eles vieram aqui de novo. E aí ele olhou para fora e viu várias pessoas nuas, carregando cartazes de protesto em volta do carro dele. E o carro dele, inclusive, não estava mais no lugar onde ele tinha estacionado. Agora o carro estava na contramão do lado da calçada ali do bar. Não do outro lado da rua. Ele tinha estacionado do outro lado da rua. Agora estava desse lado de cá, na contramão. Foi aí que ele perguntou para o caixa: mas onde é aqui? Foi quando o cara do caixa respondeu: aqui é aqui mesmo, mano. Sete Além. Ele se tremeu todo, deu 2 passos para trás e caiu sentado no chão, que não era mais um chão de piso, e sim de terra batida. E diz que tinha até um pouco de limbo verde no chão. E aí ele notou os olhos do atendente e daquela mulher loira que estava lá também.
e eram totalmente escuros, olhos negros, como de animais. E eles riram do pavor do moço que nos conta esse relato. E o rapaz falou para ele: Fica calmo, ninguém vai te fazer mal. Tem muita gente de vocês vindo parar aqui sem querer. Mas vocês não podem vir aqui. Nós podemos ir lá, mas vocês não podem vir aqui. Ó, para você voltar, você pega o seu carro, vai por essa rua, vai passar por 3 casas e uma granja de peru. E você estará de volta. E aí ele foi até o cara para pagar o que ele tinha consumido e colocou ali uma nota de R$20. Aí o cara disse que tinha dado R$13 o que ele tinha comido. Então ele foi lá, pegou mais R$15 e colocou em cima do balcão. E aí o cara pegou todo o dinheiro e ficou com os R$35. Mas ele disse que nem questionou o troco. Bom, aí o cara que assou a carne e o que trouxe a lenha já tinham tirado aquelas pessoas ao redor do carro dele e disseram que ele já podia ir. Aí ele entrou no carro, virou o carro ali mesmo, abaixou o vidro, né? Cumprimentou, agradeceu os caras ali e seguiu na direção do caminho que o cara tinha indicado. E ele disse que não era mais cidade ali onde ele estava rodando, era um campo. Havia plantações, a estrada era de terra. E ele notou que o céu estava vermelho e muito escuro. E ele conta que dirigiu uns 300 metros, passando realmente pelas 3 casas. Mas não chegou até a granja de peru. Foi quando o céu começou a mudar, o céu voltou a ficar preto, o chão já era asfaltado de novo. E ele percebeu que estava a 2 quarteirões de onde era o bar. E aí ele olhou no relógio e era 3h30 da manhã. Só que para ele parece que tinha passado ao todo ali meia hora, mas se passaram 5 horas. Aí ele deu meia volta e voltou, passou na frente daquele bar de novo e estava fechado. Seguiu o caminho até a casa dele, entrou na casa dele e estava tudo normal. Ele conta que tinha muito medo de Sete Além até aquele dia, muito medo dos relatos sobre Sete Além. Mas depois disso que aconteceu com ele ouve os relatos do Milice e de outras pessoas e não tem mais medo. Mas que nada mais de estranho aconteceu depois daquilo, não recebeu mensagens, nada demais. Diz que algumas pessoas ainda disseram para ele que ele foi para o umbral, mas ele diz que não acredita nisso não, porque aquele lugar que ele foi não tinha nada de espiritual, era bem físico, tanto que ele comeu e bebeu lá. E ele não foi expulso do lugar, como muitos relatam. Muito pelo contrário. Eles foram amigáveis, o ajudaram, disseram como sair. Tá, pegaram o dinheiro dele, né? Ficou lá com os R$35. Mas, quer saber, foi um preço muito baixo, né? Perto do que as pessoas, né, vão para lugares hostis, assim, né? Acabam passando, né? Às vezes caem perto daquelas pessoas lá, como aqueles pelados lá protestando. Aquele povo lá era meio, sei lá o que eles iam fazer. Mas ele estava ali dentro do bar, a galera foi gente boa. Ele diz aqui que ele recomenda tomar muito cuidado com esse assunto, ou porque diz que tem muitas entidades, muita gente e outros seres se aproveitando de Sete Além para fazer maldade com as pessoas. Ele, particularmente, acredita que Sete Além seja um mundo igual ao nosso, onde as pessoas só querem viver ali e cuidar das suas próprias vidas.